Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos ao 13º episódio do Despertar do Dragão, o podcast de análise do livro Fogo e Sangue. Eu sou a Flávia Leão. E eu sou o Gesiel Bueno e esse é o melhor podcast desse Brasil. E hoje nós vamos falar sobre o 11º capítulo do livro, que tem como título O Longo Reinado de Jaehaerys e Alysanne, Política, Progenie e Provação. E assim como do reinado do Jaehaerys e da Alysanne, esse capítulo também é muito grande. E aí, por causa disso, a gente acabou optando por dividir esse podcast, né, sobre esse capítulo em duas partes, para não ficar um episódio muito grande, muito maçante de ouvir, beleza? Isso aí. E como sempre, eu quero lembrar que vocês podem entrar em contato com a gente pelo Twitter ou através do direct do nosso Instagram, é tudo Despertar do Dragão, ou, é claro, pelo nosso e-mail, contato@dragão.cinemae.com.br ou através do formulário do nosso site dragão.cinemae.com.br. Vocês também podem escutar os nossos episódios agora e deixar os comentários de vocês no nosso canal do YouTube, porque agora a gente também tá lá. É tudo Despertar do Dragão, como eu já falei. E deixem lá seus comentários, gente. Conversem com a gente que a gente responde vocês, tá bom? Agora sim, Gesiel, vamos lá? A sinopse, por favor. A viagem de Elissa Farman e Stalcy e Norman Hightower não termina bem. Bem-vindos ao inferno chamado Sotorius. Em 59 depois da conquista em Westeros, as coisas também não estão boas. Uma epidemia leva muitas almas para juntos dos deuses e Jaehaerys e Alysanne também sofrem uma perda preciosa. O rei também é obrigado a mudar seu conselho. Enquanto isso, mais Targaryen nascem e suas personalidades vão se formando. Mas em 61 depois da conquista, um velho amigo retorna à corte para começar mais uma guerra contra Dorne. Esse capítulo eu realmente gosto muito, muito, muito. Tem ainda mais informação do que os outros. E vamos ver nascer Targaryen, né, Gesiel? Exatamente, vamos ver nascer Targaryen. Isso aí. Little Dragons. Muito bonitinhos. Nós começamos esse capítulo no ano de 59, depois da conquista, lá em Vila Velha, quando um navio, bem do avariado, sabe, desbotado, aportou lá no porto da cidade. E essa embarcação era o Sr. Meredith, o navio do Stalcy Hightower, neto do Lorde de Vila Velha, que tinha ido embora, 3 anos antes, junto com a Elissa Farman, para explorar o Mar do Poente, ou seja, o Oeste. Mas, quando o navio chegou, todo mundo ficou boquiaberto. E era pra ficar mesmo, porque de toda a população empolgada que havia saído ali de Vila Velha, só voltaram ali uns poucos homens, porque o resto tinha morrido. Pra conseguir voltar pra casa, o Eustace teve que contratar Ilhéus do Verão pra substituir esses homens que ele havia perdido. Sim, lembrando que os Ilhéus do Verão são os nativos das Ilhas do Verão, que é uma região que fica ao sul de Westeros. O povo dessa região, eles têm a pele negra, então sempre que algum Ilhéu do Verão chega em Westeros, eles chamam atenção, porque não é característica lá dos Westerosi. Justamente, foi exatamente isso que aconteceu nesse momento em que o navio do Eustace, o Sr. Meredith, chegou em Vila Velha, porque a visão de tantos homens de pele escura assim, de uma vez só, não era assim tão comum ali em Westeros. No primeiro momento, todo mundo ficou bem empolgado assim, de ver o navio. Todo mundo estava curioso para saber se o Eustace ele havia conseguido encontrar as terras fantásticas e cheias de riquezas lá que ele estava procurando. Pois é. Só que essa ilusão aí rapidinho se desfez, porque quando o Eustace apareceu, foi uma comoção só. Porque o homem estava parecendo simplesmente um velho, todo cheio de rugas, que ele não tinha antes de sair do Westeros 3 anos antes. Isso, só que ele havia trazido umas coisinhas da viagem, tipo uns tesouros e tal. Mas o lugar que ele tinha conseguido essas riquezas não tinha assim nada de fantástico, de mágico, nem nada. Muito pelo contrário. Só que o Eustace fez um relato completo da viagem dele, quando ele encontrou o avô, o Donell Hightower. Exato. A viagem tinha começado muito bem, tudo certo. Foram 12 dias de navegação perfeita, com o clima perfeito, tudo bonitinho. Tudo que um marinheiro podia desejar, mas depois disso... Aí depois disso foi bem terrível, assim. Primeiro começou com uma tempestade e o navio do irmão do Eustace, o
o navio do Norman Hightower afundou. Todos os homens que viram o navio desaparecer disseram que foi uma lula gigante que apareceu e puxou o navio para o fundo, e matando o Norman ali no processo, né? Depois disso, tanto o Caçador do Sol, da Elissa Farman, quanto o Senhora Meredith do Eustace, eles acabaram ficando muito avariados, assim, né? E eles foram obrigados a parar para consertar esses danos ali. Rachou o casco do navio, teve várias, né, rachaduras nos mastros ali, nas velas e tudo mais. Essas coisas que acontecem na tempestade no meio do alto mar, né? No navio de madeira. Sempre que eu vejo esse nome, Senhora Meredith, eu lembro de Grey's Anatomy. Mas então, eles foram parar no arquipélago, né? E num conjunto de ilhas pequenininhas bem a oeste, onde eles encontraram algumas provisões e água doce e também algumas especiarias, tipo nozes, frutas exóticas, que eles nunca tinham visto antes, lá no Westeros. Então, o Eustace declarou que aquele era o fim da viagem para ele, porque aquelas coisas já eram a riqueza que ele estava procurando. Só que a Elissa não quis nem saber disso. Ela falou que 3 ilhas com 1/3 do tamanho de Pedra do Dragão não eram nada e que eles tinham que continuar. O verdadeiro tesouro, né? Eles não tinham nem chegado perto. Mas o Eustace estava decidido a voltar para casa. E aí, eles se separaram. Só que a volta pra casa não foi assim lá tão fácil também não, foi bastante perigosa, e quando um Leviatã atacou ali a Senhora Meredith, o Eustace ele foi obrigado a mudar a rota para tentar chegar nas Ilhas de Verão, que ele achava que era o lugar mais perto de onde ele estava, só que ele errou nos cálculos e foi parar num lugar chamado Sotórios, onde eles acabaram passando ali um ano inteirinho. Vocês achavam que o Westeros e o Essos eram os únicos continentes que existiam no mundo conhecido? Não, senhores, também tem o Sotórios, que fica ao sul do Essos. E lá era um verdadeiro inferno. A descrição no livro é tão legal que eu vou ter que ler aqui pra vocês, gente, presta atenção. O Eustace falou assim pro avô, né, quando ele relatou toda a viagem deles. Passamos lá um ano inteiro tentando reparar o Sra. Meredith o suficiente para poder navegar de novo, pois os danos eram muito mais graves do que tínhamos imaginado. Mas ali também havia fortunas, e não ignoramos isso. Esmeraldas, ouro, especiarias, sim, tudo isso e mais ainda. Criaturas estranhas, macacos que andam feito homens, homens que gritam feito macacos, serpes, basiliscos, 100 tipos diferentes de cobras, todas elas letais. Alguns dos meus homens simplesmente desapareceram da noite para o dia. Os que não sumiram começaram a morrer. Um foi picado por uma mosca, uma alfinetada pequena no pescoço, nada preocupante. 3 dias depois, a pele começou a cair e ele sangrava pelos ouvidos e pelo pau e pelo traseiro. Um homem que bebe água salgada enlouquece, todo marujo sabe disso, mas a água doce daquele lugar não é mais segura. Vermes nadam nela, quase pequenos demais para os olhos verem, e quando alguém os engole, eles depositam ovos dentro do corpo. E as febres, praticamente não se passou um dia sem que metade dos meus homens estivesse sem condições de trabalhar. Ei, credo, Deus me livre e guarde esse lugar. Nossa, com certeza, horrível. Até arrepiei aqui quando eu li, Jesus. É bem tenso mesmo, bem tenso. E aí eles só saíram dessa ilha horrível aí, dessa parte desse continente horrível aí, porque eles foram salvos por alguns ilhéus ali das Ilhas de Verão que estavam passando por ali perto, né? O Eustace acabou contratando esses homens, né, para substituir os homens que ele perdeu e também para ajudar os homens que ele tinha ali para voltar para casa, né, que eles estavam todos debilitados ali. Quanto a Elissa, ela nunca mais foi vista, nem o navio dela, assim. Exceto por muitos anos depois, quando o Corlys Velaryon, ele navegando ali por perto de Asshai, uma cidade misteriosa ali no extremo sudeste da parte conhecida do Essos, ele jurou que viu o Caçador das Sombras, que é o navio da Elissa. Isso, Corlys Velaryon, que é mais conhecido como Serpente Marinha, por causa do navio dele, é uma personagem interessantíssima e bastante importante, e é por causa dele que lá nos primeiros episódios do podcast eu pedi que vocês prestassem atenção na Casa Velaryon, lembram? Mas aí ele demora ainda um pouquinho para aparecer, então a gente vai falar dele na hora certa. E como Josiel disse, ele jurou que viu o Caçador das Sombras ali perto de Asshai, todo antigo e desgastado. Momento de geografia. Deem um pause aí no áudio, peguem seus mapinhas e voltem. Essa cidade fica no extremo sul de uma península montanhosa conhecida como Terras das Sombras.
E por isso é conhecida como Ashai das Sombras. A gente vai falar mais desse lugar também quando a gente for falar do Corlys. Tá? Só que a gente ainda tá no ano 59 depois da conquista e o inverno chegou. Foi um inverno assim muito terrível e de norte a sul ali de Westeros a maioria das colheitas acabou se perdendo, o que deixou muita gente morrendo de fome. E foi também a época conhecida, a época ali dos arrepios, que era uma doença terrível que os mestres já conheciam porque uma epidemia muito parecida já tinha acontecido há um século atrás, né? E os arrepios também era muito letal. A vítima geralmente morria em um dia. Era uma febre, tipo um resfriado, uma gripe, tipo um H1N1, só que um Covid muito mais potente, assim, que tipo você pegou um dia depois. Que eu nem me fala de epidemia. Uf. Então, começava com uma pessoa, né, sentindo uma friagem, e essa friagem evoluía muito rápido para uns tremores fracos e depois para uns tremores muito bizarros. Olha como está descrito no livro, gente. Calafrios subiam e desciam pelos membros da vítima como exércitos conquistadores. A essa altura, o enfermo tremia com tanta violência que os dentes batiam e as mãos e os pés começavam a se convulsionar e se debater. Quando os lábios da vítima ficavam azuis e ela começava a tossir sangue, o fim estava próximo. A partir da primeira sensação de friagem, os arrepios agiam com rapidez. A morte ocorria em um dia e apenas uma vítima em 5 se recuperava. E lembrando que lá não tinha álcool gel. E tudo isso, os mestres, eles já sabiam, né? O que eles não sabiam era como conter ou como curar os arrepios. E eles tentaram de tudo. Não só eles, mas também os curandeiros. Inclusive, alguns curandeiros, eles aconselhavam os pacientes a beber sangue. Além de vários outros métodos, né? Eles faziam sangria, colocavam sanguessuga para sugar o sangue das pessoas e tudo mais. Cara, beber sangue eu achei isso mais bizarro de tudo. Que isso? Tem que virar vampiro para curar uma doença? Vampiro também é morto, né? É mais uma questão do tipo de pensar que o seu sangue tá doente, seu sangue está contaminado. Então, para você sobreviver, você precisa tomar um sangue saudável e tirar o sangue contaminado. Era assim que os antigos pensavam. Beber né? sangue é estranho. Pois Transfusão, tudo bem agora. Muito estranho, muito estranho mesmo. Mas mesmo assim, apesar de todas essas tentativas, uma delas deu certo. E a doença acabou se alastrando e ela não poupava nem pobre nem rico. Todo mundo de Westeros, ele esteve ali em todas as castas, foi registrado casos ali dos arrepios. O primeiro nobre a morrer com essa doença foi o Edward Celtigar, que ele havia sido mestre da moeda do Maegor e depois do Jaehaerys. A gente já falou disso antes. Ele era aquele cara que era muito detestado porque ele aumentou muito os impostos. Ele veio antes do Rego Draz. Depois dele, vários outros nobres acabaram indo pro túmulo também. Sim, foi muito tenso. Lá em Vila Velha, inclusive, 1/4 da população morreu. Imagina, incluindo o próprio senhor, né, de Torhalta, o Donald Hightower. E também o Alto Septão Alfin, né, que era aquele Alto Septão que o Jaehaerys colocou, né, o homem do Jaehaerys. Mas Porto Real foi o que mais sofreu. O Jaehaerys perdeu um monte de gente do conselho dele, inclusive o Mace Bennifer, que tinha tentado salvar a Aérea, lembra? A princesa Aérea pouco tempo antes. E tudo isso foi muito triste, mas a perda que teve mais consequências ali para a cidade foi a do Lord Carl Corbray, que ele era comandante da patrulha da cidade. Sem a presença desse cara e também sem a presença de vários homens da patrulha que também estavam doentes, o que acontece? Não tem polícia na rua, o crime rola solto, né? Então explodiu ali o crime em Porto Real. Explodiu mesmo, né? E foi por causa disso que o rei perdeu outro dos seus lords. Sempre doença vem acompanhada de causa, né? Não tem jeito. O Rego Draz, ele próprio ele não ficou doente, mas ele morreu quando ele estava voltando para a mansão dele pelo caminho mais perigoso, imundo e sem lei de Porto Real, né? Que era a Baixada das Pulgas. Foi uma imprudência dele, né? Total, morreu porque foi imprudente. Vai saber por quê, né? Que ele não mudou a rota para casa dele, sabendo do caos que estava rolando. E foi uma morte bem da violenta, né, Gisele? Nossa, violentíssima.
Se você for sensível, tampa os ouvidos ou pula aí uns 15 segundos no seu podcast, no áudio do seu podcast, tá? O que aconteceu? Um dos homens ali da Baixada das Pulgas, que viu o Lord Rego-Draz andando, ele... Porque o que acontece? Ele era um nobre muito suntuoso e tudo mais, e as pessoas começavam a culpar os problemas ali, o valor da comida, das coisas, pro Rego-Draz, né? E aí veio aquele cara andando ali numa liteira toda luxuosa, com vários anéis de pedras preciosas ali, várias joias ali no corpo ali, e eles passando fome. É claro que você incendeia ali, é uma faísca que atiça em alguém e vários outros vêm para cima. Então ele pegou uma pedra vermelha, um cara que estava passando por ali, e ele pegou uma pedra da rua, ele tirou uma pedra ali, tipo um paralelepípedo da rua de pedra ali, e ele martelou na cabeça do Rego-Draz várias vezes, até só sobrar uma massa vermelha de sangue, ossos e cérebro. Depois disso, as pessoas que estavam ali, eles arrancaram as roupas do Rego-Draz e cortaram todos os dedos para levar embora os anéis dos dedos dele ali. Nossa senhora. Ai, que horror. Veio de novo tudo aqui na minha cabeça a cena. Ai. Tá parecendo um dos meus contos. Verdade, depois você conta aí pro pessoal dos seus contos, Gesiel. Com certeza. E o Jaehaerys, né, depois que soube dessa coisa, dessa cena aí terrível, ele foi pessoalmente buscar o corpo do Rego-Draz. E ele ficou tão pistola, mas tão pistola quando ele viu tudo que tinham feito, que, né, o cachorro vermelho da guarda real falou que por um instante enxergou um meigo no rosto do rei, né? Mexe com quem tá quieto pra você ver. Então, e aí o Jaehaerys, ele acabou exigindo saber quem que eram esses homens ali que mataram o Rego-Draz. Ele pegou uma menininha que tava por ali e ela falou um nome pra ele. Aí os soldados foram em busca desse nome, né, dessa pessoa, desse cara, e eles acabaram encontrando ele ali e ele tinha uns pertences do Rego-Draz, ou seja, comprovável que ele estava no meio do crime ali. Depois que esse cara foi preso e torturado, ele acabou dedurando os outros truta que haviam cometido o crime, né? Haviam participado ali do assassinato. Um desses homens, ele acabou gritando, falando que ele havia sido um pobre irmão e que ele queria vestir o preto, né? Ou seja, ir para a patrulha da noite. Mas o Jaehaerys, ele respondeu: não, a patrulha da noite é formada por homens de honra e vocês são piores do que ratos. Ou seja, percebe-se como o Jaehaerys estava. Ele estava certo, né? Porque tá mandando uma escolha ali para a patrulha da noite. E também a gente percebe que ele estava ali com o temperamento pistola, né? Até porque o Rego-Draz, apesar dos pesares, ele foi um excelente mestre da moeda e ele praticamente salvou o Westeros das dívidas. Sim, o Jaehaerys gostava dele, né? Ele estava alterado, né? Ele estava tão nervoso que olha só isso. Ele disse que homens assim não mereciam uma morte limpa por espada ou machado. Não. Eles iam ser estripados e pendurados nas muralhas da Fortaleza Vermelha, ou seja, ia ser uma morte muito lenta e dolorosa e suja, credo. Sim, com certeza. Eu até estranhei um pouco. Isso aí tá parecendo muito mais Outros Reis do que o Jaehaerys, né? O Jaehaerys não era... Maegor, ou até mais recente, né? O Joffrey, né? Tipo... bem cruel, assim. Mas enfim, né? Eu entendo ele. Eu entendo. Também. Esse ano, ele foi um ano bem triste, né? O ano 59 depois da conquista. E acabou sendo nesse clima triste que o próximo ano começou. Foi aí que numa noite a Alicent, ela foi acordada pela filhinha, a Daenerys, que estava reclamando de frio. Aí a gente já começa a ficar um pouquinho desconfortável, né? Porque a gente ama essa família. E aí se seguiu um verdadeiro caos, né? Tudo que podia ser feito pela menininha e pela princesa foi feito. Só que a cura para os arrepios não tinha sido encontrada, né? E aí, infelizmente, um dia e meio depois, a primeira Daenerys Targaryen, que todo mundo amava, o reino amava, acabou falecendo. O George Martin sendo George Martin, né? A gente sabe, né? Que essa característica do George Martin é forte. Ele gosta de... Não tem pudores, né, em matar os personagens dele.
E essa parte particularmente me matou, porque tadinha da menininha, tão bonitinha da Daenerys. Doença é uma coisa terrível, né? Na vida real ou na ficção, onde quer que seja, isso não é de Deus. É, exatamente, bem trágico. E é óbvio que a Lysene e o Jaehaerys ficaram inconsoláveis, né? E a rainha chorava tanto que ela precisou ser dopada para conseguir dormir. E claro também que não foram só eles que perderam filhos para os arrepios, mas para os Targaryen a morte da Daenerys teve um peso ainda maior. Por quê? Porque afetava diretamente a teoria do excepcionalismo tão importante para eles, né? É, exatamente. E aí, relembrando aqui rapidinho a teoria do excepcionalismo, muito resumidamente, ela pregava que os Targaryen, eles eram diferentes das outras pessoas. Eu vou ler uma citação do livro aqui. Segundo a teoria do excepcionalismo, os Targaryen, eles tinham olhos violeta e cabelos cor de ouro e prata, dominavam os céus com os dragões, as doutrinas da fé e as proibições contra o incesto não se aplicavam a eles, e eles não adoeciam. Só que adoeciam, né? E foi só aí que o Jaehaerys e a Lysene, do pior jeito possível, descobriram que afinal, talvez eles não fossem tão próximos dos deuses assim como eles imaginavam, né? Como eles, todos os Targaryen antes dele, desde o Aenor, o exilado, imaginavam que eram. Lembrando que o Aenor, o exilado, é aquele que saiu lá de Valíria e foi para a Pedra do Dragão depois que a filha previu a destruição da cidade. E aí meio que além de perder, né, uma filha, o que é uma dor inimaginável ali, deixou todo mundo, abalou a moral da família Targaryen e deixou eles inseguros também, tipo, somos mortais e tanta coisa podia estar em jogo, né, porque se as pessoas começassem a questionar a lei do excepcionalismo por causa, tipo, não, peraí, vocês não são diferentes, mas vocês estão morrendo de doença igual a gente. Muita coisa estava em jogo ali, né? O reino dos Targaryen, toda a Westeros estava em jogo, né? Mas enfim, aí a vida se seguiu e a epidemia dos arrepios também acabou passando. O Jaehaerys, né, depois de todo esse drama, de todos esses problemas, ele voltou para o trabalho. A primeira coisa que ele precisava resolver era a substituição dos amigos e conselheiros que haviam morrido. É claro que a tarefa mais difícil era encontrar um novo mestre da moeda no lugar do Rhaego Draz, que era uma tarefa quase impossível, né? Porque o Rhaego Draz foi um excelente mestre. Sim, e além disso é um cargo importantíssimo, né? Em qualquer forma de governo. Que a gente imagine, quem mexe com a economia, né, com as finanças, é importante. E o Jaehaerys sabia que o povo jamais ia aceitar outro estrangeiro para a posição. Lembrando que o Rhaego Draz era pentoche, né? Então ele teve que analisar de novo vários nomes. E acabou que foi o Septão Barth quem deu a sugestão, que foi acatada. O novo mestre da moeda seria o Martin Tyrell, mas tinha um detalhe. Ele seria o mestre da moeda no nome, mas quem ia colocar a mão na massa mesmo era a mulher dele, a Florence Fossey, que era chamada de a contadora de maçãs. Bonitinho, né? A inteligente e competente era ela, mas já viu, né? Sociedade machista, ele também não podia nomear a Florence diretamente para o cargo. Lembrando que os Tyrell, né, são os senhores lá de Jardim de Cima. E o Jaehaerys até que ele gostou dessa decisão. Na verdade, ele gostou porque a Alicent, ela ia ficar satisfeita. Ele sabia que a rainha gostava de se cercar de mulheres inteligentes, né? Tudo isso foi resolvido em menos de 2 meses. E aí, nesse tempo, a Alicent, ela descobriu que estava esperando outro bebê. Ela voltou para a calmaria de Pedra do Dragão. E ainda no ano 60 depois da conquista, nasceu mais uma princesinha, que ela chamou de Alyssa, em homenagem à avó do bebê. E se a gente for contar agora a Alyssa, esse é o 5º bebê do rei e da rainha. E conforme, né, a Alyssa crescia, forte e saudável, foi ficando claro, né, o tanto que ela era diferente da irmã. Vamos ver a Daenerys, né? Vamos ver a descrição do livro. Olha só. Magra e de rosto comprido, Alyssa tinha pouco da beleza da irmã. Seu cabelo era uma maçaroca loura sem qualquer sinal de prata que evocasse os senhores dos dragões dos velhos tempos, e ela nascera com olhos de cores diferentes, um violeta e outro um verde marcante. Isso me lembrou Tyrion. As orelhas eram grandes demais e o sorriso era inclinado, e aos 6 anos, enquanto ela brincava no pátio, um golpe de espada de madeira no rosto quebrou seu nariz. Ele ficou torto,
mas Alyssa não parecia se importar. A essa altura, sua mãe já havia se dado conta de que ela não puxara a Daenerys, e sim a Baelon. Tal como Baelon seguia Aemon por todas as partes, Alyssa também seguia Baelon. No entanto, a princesa não se portava como menina. Ela usava roupas de menino sempre que podia, evitava a companhia de outras meninas, preferia cavalgar a escalar e duelar com espadas de madeira, a costurar e ler e cantar, e se recusava a comer mingau. Mais uma personagem que lembra muito a Arya, né? Eu acho que isso mostra que essa característica, né, é uma coisa recorrente nesse mundo aí de Gelo e Fogo. Essas meninas que preferem fazer coisas consideradas coisas de menino. Mas essa do mingau aí é realmente engraçada. Eu gostei. É, com certeza, essas meninas molecas que tem a perna russa igual dos meninos que ficam jogando bola na rua. Só que daí, no ano 61 depois da conquista, o rei e a rainha, eles receberam uma visita inesperada do Lorde de Ponta Tempestade, Rogar Baratheon, e ele chegou com 3 meninas na corte, pedindo que o Jaehaerys aceitasse essas meninas como protegidas. 2 dessas meninas eram as sobrinhas dele, filhas do irmão do Rogar, que era o Ronal, e a terceira era a Jocelyn, filha dele com a Alyssa, irmã do Jaehaerys e da Alysanne. É claro que o rei aceitou elas, né? Mas não era só isso. Ele também, o Rogar também pediu pro Jaehaerys que o Jaehaerys olhasse pelo filho dele, o Boremund, que era o futuro senhor de Ponta Tempestade. Quando o Jaehaerys perguntou por que ele precisaria olhar pelo irmão, o Lord Rogar confessou que estava doente e que não tinha muito tempo de vida. Só que ele não queria morrer na cama agonizando. Então ele falou pro rei que estava indo para Dorne enfrentar o Borys Baratheon, o irmão. Sim, exato. Para quem não se lembra, o Borys, ele era o herdeiro de Ponta Tempestade até o momento em que o Boremund nasceu, né? E ele ficou muito pistola de ter perdido a chance de ser um senhor. Aí ele rompeu com a família e foi embora para o Essos, e lá ele ficou por muito tempo. Mas por essa época ele voltou para o Westeros, mais especificamente para Dorne, e lá ele se juntou com o rei Abutre da época para saquear o próprio povo. Então, o Lorde Rogar escolheu morrer enfrentando esse irmão ridículo e traíra com uma espada na mão. Sim, e aí lembrando que depois do primeiro rei Abutre, vários outros homens também assumiram esse nome, e a gente fala sobre ele no episódio número 5 do podcast. Mas voltando, né, agora esse tempo atual, o Jaehaerys ele acabou ficando muito comovido com a história do Lord Rogar, e além de dar a bênção dele para a missão, ele foi junto enfrentar o Borys Baratheon. Sim, e lá foi ele com o Vermissor, e voando lá das alturas ele conseguia movimentar os exércitos do Lord Rogar e de alguns outros que se juntaram a eles, até que eles conseguiram encontrar o Borys. Mas o Jaehaerys não deixou o Lord Rogar lutar contra o próprio irmão, né? Ele não queria que ele fosse chamado de fratricida, né, Gisele? Não, exatamente. Então, o próprio Jaehaerys resolveu que ia enfrentar o Borys. O Baratheon mais novo, ele acabou ficando todo arrogante, convencido que o rei não tinha nenhuma chance contra ele, né? Ele achava que o Jaehaerys era só um rei pomposo ali. Só que ele não sabia que o Jaehaerys, ele, além de um bom rei, ele era um excelente guerreiro. E ele tinha uma vantagem, a Fogo Negro, a espada de aço valeriano do avô dele. Facinho, sem muito desafio, o rei acabou vencendo a luta com um corte do pescoço do Borys Baratheon que quase arrancou a cabeça dele. E aí, pouco tempo depois disso, eles também conseguiram capturar o próprio rei Abutre, e dessa vez foi o Lord Rogar que enfrentou o bandido, né? Ele falou, você enfrentou meu irmão, agora deixa esse aí pra mim. E o Jaehaerys deixou, né? Ele pediu então que os guardas que tinham capturado o rei Abutre desacorrentassem ele, né, para os dois poderem lutar. E também falou que se o Abutre matasse ele, eles podiam soltar o cara. Só que mesmo mais velho, cansado e debilitado, o Lord Rogar venceu a luta fácil também e voltou para Ponta Tempestade, onde ele morreu meio ano depois, sabe? Esses dorneses aí não estavam com nada não nessa época. Eu achei muito legal a descrição do combate, porque o rei Abutre ele era mais jovem que o Rogar Baratheon, e ele foi na agressividade, tipo, eu vou ganhar de você na força bruta. Arrogante, né? Só que o Rogar Baratheon, apesar de ele não tá mais com os músculos que ele tinha na juventude, estava mais velho, mirrado e doente,
ele utilizou ali a inteligência, né? Então ele ficou se esquivando, ele ficou se defendendo com o escudo. E aí na hora que o Rei Abutre se cansou, né? Porque ele gastou toda a energia dele ali tentando acertar o Rogar foi lá, facilmente derrotou e venceu a luta. Essa é uma coisa que é bastante legal. Tem sempre muito nessas histórias de luta de espada e tal, não sei o que. É sempre a luta da experiência contra a juventude, né? E é sempre uma incógnita. A gente nunca sabe qual que vai ganhar. Eu acho isso muito legal. Exatamente. Dessa vez foi a experiência que ganhou, né? O Lord Rogar já era um guerreiro de longa data e esse Rei Abutre aí não era de nada. Bobão. Perdeu. Perdeu. E essa guerra, ela ficou conhecida como a Guerra do Lord Rogar e foi rápida, durou assim menos de meio ano e com um resultado muito positivo pro rei, que ganhou novo respeito ali por parte dos senhores de Westeros, fora que também fez bastante bem pro ego do Jaehaerys, né? Quando ele chegou em Porto Real, ele disse pro Septão Barth: contra os arrepios eu era impotente, contra o Abutre eu voltei a ser um rei. Eu amei essa frase final. Essa pra mim é uma das frases icônicas aí de Fogo e Sangue. Contra o Abutre voltei a ser um rei. Muito bom. Sempre gênio esse George Martin, não é? Com certeza. Eu gosto muito desse final e eu meio que, tipo... Eu consigo me identificar, assim, com o Jaehaerys nesse momento, né? Porque realmente, cara, contra os arrepios não tinha o que ele pudesse fazer, né? Mas aí finalmente tinha uma tarefa ali que tava ali no alcance do Jaehaerys, né? E ele tirou de letra, assim, venceu, foi uma vitória muito bem vencida, assim, foi muito legal ler essa parte do livro. E ainda por cima ele se livrou, né, do fantasma do pai dele, né, em cima dele, porque todo mundo acabou se convencendo de que ele não era o Aenys, né, que era... sim, desculpa, exatamente, ele não era fraco pai, como exato. O Aenys, né? Era bastante diferente. E a gente vai parar por aqui, né? Como a gente comentou lá no começo, esse capítulo é bem grandinho. Se a gente fosse falar dele todo, ia ficar um episódio muito grande. Então a gente preferiu fazer 2 um pouquinho menores, né? Fica melhor aí pra todo mundo. E vocês ficam aguardando aí a próxima sexta, né? Daqui a 15 dias que vai sair o próximo episódio. Vamos continuar aí esse capítulo do Jaehaerys, que vai nascer mais Targaryen. A gente tá só no 5º. Isso, exatamente. No próximo capítulo a gente vai começar a novela dos Targaryen. E é isso, galera. A gente se encontra daqui a 15 dias. Espero que vocês tenham gostado do capítulo. Foi um capítulo, apesar de a gente ter dividido ele em 2, foi um capítulo muito legal, muito, muito interessante, cheio de reviravoltas. A gente sofre, a gente sorri em alguns momentos, mas é uma montanha-russa de emoções essa história do Jorgeão. Então é isso, galera. Até o próximo podcast. Até a próxima. Não se esqueçam de se inscrever lá no nosso canal do YouTube. Tá bem legal. Todos os episódios já vão estar lá. Beleza, pessoal? Então, fiquem aí com Deus e até a próxima. Valar do Aerys. Valar Morgulhos.